Então, galera, estou gravando esse vídeo sobre a minha primeira experiência com a ayahuasca, com as medicinas da floresta. E estou gravando esse sobre a minha primeira, mas eu quero, daqui a um tempo, olhar esses vídeos e fazer um comparativo de todas as minhas experiências. Mas primeiro, e também para quem nunca tomou e tem curiosidade, ou para quem já tomou e que nem eu olho muito vídeo sobre isso para ter um comparativo, para fazer uma pesquisa entre a minha experiência e a experiência de outras pessoas. Mas primeiro eu sou obrigado a falar uma coisa que todo mundo fala, e que é verdade: a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Então assim, que legal a experiência do cara, o cara foi curado e tal. Porém, não é todo mundo que pode tomar essa parada. Se tu tem, por exemplo, um caso de esquizofrenia na tua família, tu não pode tomar essa parada. Se tu tem convulsão, tu não pode tomar a medicina. Se tu tem... se tu toma... Dependendo do tipo de remédio que tu toma, tu não pode tomar essa medicina. Tá? A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. É uma pena, porque eu acredito que todo mundo viveu uma vez na vida ter essa experiência. E a minha primeira experiência foi em Viamão, um lugar muito massa, muito bom, profissionais de verdade, pessoas que fazem realmente, eles têm uma ficha lá, tu preenche a ficha e tal, e se tu preencher todos os requisitos, tu pode consagrar. Se tu não preencher, tu não pode consagrar. Os caras são extremamente profissionais. Eu vou deixar um link pro Instagram dos caras aqui, tá? Cara, minha primeira experiência foi muito tensa, cara. Muito tensa. Porque eu tive vários problemas ao longo da minha vida. Eu tive problema com drogas. Eu fui viciado em crack, cocaína, tudo que é merda. Fazem 18 anos que eu não uso, vai fazer 19 no fim do ano. Que eu não uso nenhum tipo de droga, nem bebida, nada, não bebo, nada. E em 2018 eu recebi o chamado, uma amiga me convidou, eu senti que eu devia ir, mas não fui adiando. E aconteciam muitas coisas, sempre umas coisas muito graves. Por exemplo, em 2018, quando a minha amiga me convidou para ir, e eu ia aí, estava preparado para ir, eu fui preso fazendo Uber em Floripa. Fiquei 15 dias dentro de um presídio, mais 90 dias de tornozeleira, só para a juíza olhar e dizer, ele é Uber, e me liberar. Então, ao longo de 2018 para cá, toda vez que eu pensei em procurar isso aí, acontecia uma coisa muito grave comigo que eu não podia ir. E dessa vez, da minha primeira vez, não foi diferente. Eu trabalho hoje com Intel, larguei o Uber por causa disso. Porra, se tu tá numa profissão que tu pode ser preso, ficar dentro de uma cadeia. Eu entrei em depressão, eu adquiri uma crise de ansiedade violenta, onde eu tinha crise de pânico. Eu nem acreditava nessas paradas. Para mim, a ansiedade é uma doença de playboy. Eu moro na vila. Então, para mim, isso aí é uma doença de playboy, doença de classe média alta. Mas eu adquiri uma ansiedade muito forte, que me causava crise de pânico, me causava labirintite. Eu trabalho hoje como entregador, motorista de entrega, Mercado Livre, Shopee, de tudo de trabalho. E eu desmaiei 2 vezes na direção. Aí procurei um acompanhamento médico, fiz eletrocardiograma, fiz um monte de coisa, e a médica disse que o que eu tinha era ansiedade. E que a ansiedade me causava labirintite. Então eu passei a fazer uso de remédio todos os dias. Até tem aqui a caixinha. Não, é essa aqui. Tem por aqui uma caixinha do remédio que eu tomava. Eu tinha que tomar todo dia. E é um remédio, um nome meio estranho. E eu tinha que tomar todo dia para me poder dirigir, senão eu podia desmaiar e
bater o carro, como aconteceu 2 vezes, eu desmaiei dirigindo, mas graças a Deus não bati o carro, trabalhei eu e minha esposa, ela tava junto e tal, e aí eu parei, me acalmei, voltei, joguei água gelada na cara, voltei ao normal e pum. E aí há 3 meses atrás, me convidaram para ir e tal, eu marquei de ir, ia ser no próximo fim de semana. No sábado, uma semana antes, me assaltaram, levaram meu carro, eu tenho uma caminhonete utilitária, levaram minha caminhonete, levaram meu celular, levaram o celular da minha esposa e 4 entregas que ainda tinham dentro do carro, estava no final das entregas. Mais uma coisa muito grave para mim não ir, alguma coisa tentando me travar de um negócio. Só que dessa vez eu peguei e disse, não, dessa vez eu vou, velho. Eu vou, quero descobrir como é que é isso. E a minha intenção era de conversar, pelo que os relatos que eu via no YouTube e tal, eu queria conversar com o meu líder espiritual, com o meu, sei lá, com uma entidade espiritual, sei lá, eu queria conversar, pegar conselho do que eu deveria fazer e tal. Só que a ayahuasca tem outra coisa, cara. Tu pode ir com todas as intenções do mundo, eu quero isso. Cara, ela vai te dar o que tu precisa. Essa é a realidade. Ela vai te dar o que tu precisa naquele momento. Eu quero falar. Cara, tu não vai falar. Se tu não tiver que falar, tu não vai falar. Eu fui lá, tomei a primeira dose, para não dizer que eu não tive nenhuma admiração. Eu vou falar 100% aqui. Tem coisas que a gente até fica meio assim de falar, porque parece que o cara é meio doido a cabeça. Mas, para não dizer que eu não tive nenhuma admiração, eu tomei a primeira dose e eu não entrei na força, eu fiquei normal. Eu tava normal, parecia que eu não tinha tomado nada, não tinha acontecido nada. Aí fiquei com os olhos fechados, me deitei, fiquei com os olhos fechados ali. É uma pirâmide, um lugar muito bonito mesmo. Tomei aquele negócio, fechei os olhos e tive uma visão de uma nave no céu, como se eu tivesse dado um zoom assim no celular e ficou meio desfocado, assim, sabe? Quando tu filma uma estrela no céu que fica desfocado. Só que tu enxergava a nave, tu viu o contorno da nave, assim, era marrom e o meio era amarelo, como se fosse uma janela amarela. Eu abri o olho, assim, e tava muito calor, tava verão aqui, e tinha uma fogueira dentro da pirâmide, então tava muito calor, eu tava pingando suor, mas eu não tava na força. Eu saí pra rua, assim, pra tomar um ar, depois que eu vi essa visão, assim, saí pra rua pra tomar um ar, e tem uma escadinha, assim, e eu me sentei ali, é um sítio, né? Então não tem poluição visual, assim, de iluminação pública e tal. Tu vê o céu mais claro, né? E eu enxerguei, eu olhei pro céu, assim, eu me sentei na escadinha para tomar um ar, assim, e eu olhei assim, cara, e eu vi uma estrela passando, assim, dentro da órbita terrestre, tá ligado? E aí ela andou um pedação, assim, no céu e sumiu. Daí eu já fiquei meio de cara. Eu já vi outras vezes OVNIs no céu, assim, eu tenho costume de acampar, então tem uma galera que viu comigo, nós temos altas histórias sobre isso, mas eu não imaginava que ia ver isso. E daí nisso passa o cara que era o cara que estava ministrando lá o chá e tal, e eu falei pra ele, Wagner, eu vi assim, ele olhou pra mim e riu. Cara, eu já vi várias vezes. Eu já me sentei várias vezes onde tu tá sentado, olhei pro céu e já vi vários. Tá, mas eu ainda não tava na força. Daí voltei lá pra dentro lá, cara. Nada de entrar na força. E eu já achando assim, eu tinha visto um vídeo que o cara disse que a pior peia é tu não sentir nada. É tu tomar o chá e não ter nenhum efeito. Essa é a pior peia que tem. E eu, puta merda, né, cara? Que loucura. Aí veio a segunda dose.
quando eu me levantei para tomar a segunda dose, já senti que tonteei. Da primeira daí, né? Senti que deu uma tonteada, assim. Mas, pá, caminhei, assim, meio tonteando. Aí o Wagner pegou, entrou na força, eu disse, ainda não. Aí ele me deu mais um copinho de cafezinho, esse pequenininho. Me deu mais um copinho cheio. Aí eu tomei aquele segundo copinho. Meu Deus. Eu me deitei, fechei os olhos e comecei a achar que eu tava passando mal. Tu não tá acostumado com o negócio. Comecei a achar que eu tava passando mal e comecei a pensar, vou chamar, vou pedir pra um deles, porque fica várias pessoas te cuidando, assim, pra te ajudar, se precisar e tal. E eu comecei a pensar assim, vou chamar um deles, vou pedir pra chamar a SAMU, eu acho que eu tô ficando ruim da pressão, sei lá qual é que é. E, ao mesmo tempo, uma voz falou comigo e que até sábado passado agora, eu dizia que era a força que falou comigo. E sábado agora, essa voz que falava comigo se revelou para mim. Isso é para outro vídeo. Vou fazer uma de cada consagração que eu fui. E essa voz falou comigo e disse, cara, na real, tu não tá te entregando. Isso aí faz parte do ritual. Tu tem que te entregar, deixar a medicina agir no teu corpo. E tu tem muita coisa para curar. Tem muita coisa para curar. Tu não tá limpinho. E aí foi que eu peguei, deixei, sabe? Pensei, sabe, foda-se. Tô aqui, vou viver isso aqui. E foram 6 horas de peia, paulada atrás de paulada. Eu parti para outra dimensão. Eu não estava mais nessa dimensão. Eu fiquei entre duas dimensões. Enquanto eu tinha a pior peia que eu já tive, porque foram 6 horas seguidas de paulada atrás de paulada, assim, ó. Mas eu sabia que aquilo estava me curando. Essa voz falava para mim, cara, aguenta no osso, porque remédio nenhum é bom de tomar e não existe cura sem dor. E eu ficava aguentando aquilo ali, cara, aguentando por 6 horas. As piores sensações, assim, eu tava em outra dimensão e de vez em quando, a hora que eu queria, na real, porque tava muito calor lá, então acho que durante essas 6 horas, assim, eu me levantei umas 4 vezes e fui pra rua pegar um ar. Ao mesmo tempo que eu tava tomando paulada atrás de paulada daquilo ali, a qualquer momento eu abria os olhos, me levantava e ia pra rua e ficava normal. E aí eu tinha mais certeza de que realmente era a medicina que estava agindo em mim, e só agia em mim quando eu fechava os olhos e partia para aquela outra dimensão. Porque o meu corpo físico ficou ali, mas a minha mente não. E aí acabou às 6 horas, acabou o ritual ali, e eu notei que eu estava curado da minha ansiedade. Eu não tinha mais ansiedade, eu não precisava mais tomar remédio, e as coisas começavam a vir, o meu modo de ver o mundo, a minha cosmovisão de mundo mudou. Eu passei a entender as coisas diferente. Eu sou eu ainda, mesma pessoa, só que tem coisas assim que as pessoas dizem assim, mas é só tu fazer isso, tu tá assim porque tu não fez isso. Para as pessoas olhar para tua situação e dizer alguma coisa para ti é fácil. Para mim, falar qualquer um, para olhar a situação de uma outra pessoa, analisar a situação de outra pessoa e dizer é só tu fazer isso,
É muito fácil para não dizer isso aí. Mas para a pessoa fazer, é muito difícil. Que nem eu. O que a força, ela não só me curou, ela me mostrou o que estava me causando ansiedade. Eram vários problemas familiares, não, graças a Deus não da minha família, da minha esposa, meus filhos, graças a Deus eu sou abençoado, fui abençoado. A gente tem uma vida muito boa, mas outros problemas de outras partes da família que me afetam muito. Às vezes, assim, tipo, agora, início de ano foi muito fraco pra gente o serviço, então tu quer ajudar uma pessoa e tu não pode, velho, porque tu te quebrou, porque tá ruim, tá fraco, e isso também vai te minando muitas coisas nas minhas costas também, só nas minhas costas. Do lado de casa que tem um arroio, um valão, e eu passei a minha vida toda brigando com isso aqui, por causa a galera larga lixo, que o ser humano é porco, o ser humano é inútil, é relaxado, o ser humano é o único animal que mija e caga na água que bebe, então dá pra dar uma base por isso. Eu não faço isso, cara, não jogo um papel de bala na rua. Meu carro tá sempre cheio de papel de bala ou de qualquer coisa que eu jogo dentro do carro, que depois eu limpo e boto fora e já era. Ensinei meus filhos assim. Eu penso muito na natureza, sou muito apaixonado pela natureza, por permacultura, por agricultura sintrópica, por diversas coisas relacionadas à natureza. E então me afeta muito. Então, quase briguei com o vizinho que de trás, quase larguei no soco com o vizinho que de trás, porque o louco tava largando de carrinho de mão dentro do valão. Minha casa não atinge. Quando dá enchente aqui, a minha casa não atinge, minha casa é alta do nível. Mas do outro lado do valão tem um monte de casa de idoso, cara, que a água dá nessa altura dentro de casa. Quando começa a chover forte mesmo, agora que nós tivemos essas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, cara, a água do valão, nós estamos falando de água de valão, não é água do rio, água do valão, onde cai o esgoto de todo mundo, deu quase no teto. Então, é bem complicado, velho. E eu sempre briguei por causa disso, sempre corri os caras. E a ayahuasca me mostrou isso, me mostrou que essa é uma das coisas que estava me fazendo mal. Já é o segundo ano consecutivo que eu chamo o Jornal do Almoço, que é um jornal local aqui, para fazer reportagem para esse valão aí, porque esse prefeito que está aí não. Desde que ele era vice, já está no segundo mandato. Então, 3 mandatos atrás ele era vice de um outro aí. E ele me prometeu que ia mandar um pessoal arrumar o valão, blá, 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 tô esperando até hoje. Então eu chamei, fiz altos bons com reportagem e tal, e isso te afeta. Pode parecer inútil, mas me afeta muito isso. Isso me afeta, cara. E tanto é que daí o que acontece, cara? Eu larguei de mão. Virou um lixão aquela beira de arroio. Virou um lixão, sinceramente. Quase não passa mais um carro na rua de tanto lixo que esse povo sem educação, sem cultura, relaxado, larga ali, sabe? Então virou um lixão ali e eu não vou mais ver o bagulho. Não vou. Ao mesmo tempo, a ayahuasca me mostrou o caminho. Meu caminho é sair daqui. As coisas que estão me afetando, elas estão relacionadas onde eu moro. Então, o que acontece? Eu e minha esposa, a gente está se programando para alugar um sítio. Outra coisa é que não é só o entorno daqui, é o trânsito. Eu trabalho com entrega, o trânsito, que é um caos, é assalto, que foi assaltado, é assassinato. Na frente da minha casa, sábado passado, mataram uma mulher aqui na frente da minha casa. Envolvimento de crime. Cara,
Eu nunca quis criar meus filhos aqui, por causa disso, que quis dar uma oportunidade de crescer num lugar melhor. A minha mais velha tá com 19, o meu mais novo, meu do meio tá com 16 e o meu mais novo tá com 8. Então, assim, ó, cara, a de 19 já tá morando sozinha, fez a vida dela, uma ótima pessoa. E quero levar para morar comigo também, se quiser. Mas eu quero dar uma oportunidade dos outros dois crescer num lugar melhor. Principalmente o pequenininho, porque o outro já também já viu todo esse tipo de coisa. O pequenininho está começando a ver, começando a entender as coisas. Então isso me afeta profundamente. Me afeta a minha alma. Isso me destrói. E a ayahuasca mostrou tudo que estava me fazendo mal. Ela me curou, me mostrou tudo que estava fazendo mal, me mostrou tudo que eu tinha que fazer para sair dessa e me avisou que vai voltar. Eu estou bem, graças a Deus, estou muito bem, graças a Deus. Mas ela me avisou que a minha ansiedade vai voltar porque eu vou continuar morando aqui por enquanto. Então, eu só vou conseguir me livrar dessa doença, me livrar mesmo, assim, depois que eu sair daqui. Porque isso aqui está me causando muito problema, muito, está me deixando doente. Então, ela me mostrou isso aí, me mostrou o que estava, ela me curou, me mostrou o que estava causando, me mostrou o que eu tenho que fazer para sair dessa. Cara, foram 6 horas horríveis. Pensem horríveis, assim, ó, foi, cara. Mas quando acabou aquelas 6 horas horríveis, eu olhei assim, ó, e eu vi que foram as melhores 6 horas que eu tive nos meus 2 últimos anos e meio. Fazia 2 anos e meio que eu dizia pra minha esposa, eu não gosto mais de ser eu. Sempre gostei de ser eu, cara. Eu sou um malucão, toco viola, toco guitarra, faço a minha e tal. Eu sou amigo de todo mundo e tal. Eu sempre gostei de ser eu, cara. Mas eu não fazia 2 anos e meio que eu não gostava mais de estar no meu corpo. Porque era 3 dias mais ou menos bem, mais ou menos, nunca 100% bem, mais ou menos bem, e 4 dias todo zoado, com visão zoada, com parece que tinha uma fumaça assim na volta o tempo todo, e estresse, me tornando uma pessoa. Eu já estava ficando ranzinza por causa de tudo isso. Então eu entendi aquele dia que foram as 6 melhores horas que eu tive em 2 anos e meio, nos últimos 2 anos e meio. E dali para frente eu me curei, eu adquiri muito mais tolerância, eu passei a entender as coisas de outro jeito. 3 dias depois da minha primeira consagração, eu sonhei que eu estava no meio de um campo, sentado no meio do campo, com meu violão, tocando um violão e cantando uma música da medicina que eu gravei, que está no canal. E o primeiro vídeo que eu postei foi o vídeo. Eu sonhei que eu estava tocando aquele som ali. E aí eu peguei, escrevi, comecei a escrever, comecei a fazer e gravei aquilo ali, para mim não me esquecer. Mas eu digo assim, cara, depois disso aí, a primeira coisa que eu pensei, meu, foi muito bom, me curei e tal, mas não volto mais aqui. Não volto mais aqui. Foram 6 horas de paulada. Mas aí é que tá. Aí durante a semana, as coisas, cada uma é diferente. Com cada um vai ter uma experiência diferente, vai ter um modo diferente de entender as coisas, de absorver, de receber. E eu simplesmente, mesmo assim, eu não tendo, eu tomei a ayahuasca no sábado. 2, 3 dias depois, a semana toda eu começo a receber coisa.
Eu vou recebendo coisa. Parece que as coisas vêm assim na minha mente. E em forma de pensamento, cara, é fantástico. E aí eu comecei a ter entendimentos assim que aquelas 6 horas ali não ia ser sempre a mesma coisa. Aquilo ali porque eu precisava me curar de uma coisa muito grave. Porque as pessoas podem pensar, não, ansiedade cura com o tempo. Eu li muito que dura tanto tempo, cara, não. A ansiedade só cura ela se tu conseguir fazer uma terapia e tal. E eu sou trabalhador, cara. Eu não tenho dinheiro para fazer terapia, para pagar isso e aquilo. A minha terapia é o dia todo trabalhando. E a ayahuasca aquela sessão de ayahuasca ali foi 200 sessões de terapia. Foi o equivalente a 200 sessões de terapia. O negócio foi doloroso, foi um processo que eu fiquei em outra dimensão. Essa que é a realidade. Outra coisa que eu posso afirmar para você, já tomei LSD quando era mais guri. E aí tomei ayahuasca e não tem nada a ver com droga. Tanto é que, seguinte, se fosse por alucinação, por coisa assim, eu nunca tomaria essa porra. É horrível. O gosto é horrível. Oh, Deus o livre. O gosto desse chá é horrível. É horrível. Que é mais uma coisa. Tudo que não existe remédio bom de tomar. Não existe. Todo remédio é amargo. E o que eu sinceramente senti foi que realmente tu tem uma expansão da tua consciência muito grande, a ponto de tu conseguir falar com, sei lá, no teu eu superior, com um guia espiritual, tu acessa dimensões que tu não, que é muito difícil tu alcançar, assim. Eu acho que um cara que tem muita prática em meditação consegue, mas muitos anos de prática, não é? Porque eu já meditei, eu sei. Então, assim, eu acho que o cara que tem muitos anos de meditação, ele consegue alcançar um estágio de expansão da consciência que a ayahuasca te traz. Mas é muito tempo, muito tempo. Então, foi exatamente eu cheguei a essa conclusão de que, cara, droga não é, velho. Porque é o DMT, cara, pode, beleza, tranquilo, mas eu vou te dizer que é o seguinte, o DMT, ele ativa partes do teu cérebro que tu não usa, que a gente não usa, e que essas partes do cérebro, através do DMT, te abrem portais, cara. Porque depois no próximo vídeo eu vou fazer um de cada experiência, e vocês vão entender, que daí esse meu primeiro vídeo foi só cura. Minha primeira consagração foi só cura, o tempo todo.